Fala galera, que é nosso colega de novo na área e hoje a gente vai analisar mais uma música. Então roda a vinheta. E aí galerinha, beleza? Coloquei lá no Facebook algum tempo atrás pedindo para vocês indicarem músicas pra gente fazer a análise aqui. E aí vocês pediram a música Conversando no Bar, do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Na verdade, o nome dessa música deveria ser Nas Asas da Pioneer, mas foi censurado pela ditadura. Ela ficou conhecida na voz da Elis Regina, mas na verdade não é uma música tão conhecida assim. Só que quem já ouviu esse som aí gosta pra caramba, porque é um puta som, velho. Se você não ouviu, vai lá ouvir, porque é um som bem bacana. Antes de começar a análise, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda a gente, e também compartilhar com os amigos aí, pra sempre estar divulgando a boa música, beleza? E quem quiser uma análise mais profunda, e quem quiser análise em texto, vou deixar lá no blog, o link tá aqui abaixo, que aí você consegue ver a letra lá e acompanhando os detalhes e escutando a música, parando, voltando, fica melhor aí pra quem tiver paciência, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Para analisar essa música, a gente precisa saber de 3 pontos. O primeiro ponto é a renúncia de Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil em 1960. Ele foi um dos primeiros políticos a começar com essa história de marketing político. Pra você ter noção, ele andava por aí com uma vassoura falando que ia varrer a bandidagem, a roubalheira, a corrupção do Congresso Nacional. Andava com a roupa, com o terno também cheio de poeira pra falar que era um cara trabalhador e coisas do tipo. Então o pessoal caiu nessa lábia dele aí. Em 1960 elegemos ele como presidente. Naquela época você votava para presidente e para vice-presidente também, diferente de hoje que a gente vota numa chapa onde tem os dois. Então isso possibilitava que você elegesse um presidente um cara e o vice-presidente outro cara da chapa oposta. Vou dar um exemplo, é como se hoje a gente elegesse o Bolsonaro e para vice-presidente a gente elegesse a Manuela Dávila. Naquela época a gente elegeu o Jânio Quadros para presidente e elegeu o cara da chapa oposta, que era o João Goulart, ou Jango, como mais conhecido. Então o Jango era um cara taxado meio que comunista, só que na verdade comunista ele não tinha nada, tá gente? Ele só era um cara meio taxado de comunista. Depois de 6 meses que ele foi eleito, o Jânio Quadros tentou dar um golpe branco. Vou explicar rapidinho. Ele pegou o vice-presidente dele, que era taxado de comunista, e mandou numa missão diplomática lá pra China, a China comunista. Quando o Jango tava lá, o vice-presidente dele tava na China, ele foi e colocou uma carta de renúncia no Senado, que na verdade era um blefe. O que ele pensou? Faz 6 meses que eu fui eleito, o povo, tô com muito apelo popular ainda, os militares não vão deixar o vice assumir no meu lugar, porque o vice é comunista e os militares não gostavam dos comunistas naquela época, porque era um cenário de Guerra Fria e coisa do tipo. Então o povo vai aclamar pela minha volta, os militares vão aclamar pela minha volta, eu vou voltar por cima da carne seca com plenos poderes, sem ter que negociar tanto com o Congresso Nacional. O tiro saiu pela culatra, ele colocou a carta de renúncia, o Senado cagou para a carta de renúncia dele. Os militares realmente não ia deixar o Jango assumir, mas também cagou para a renúncia do Jânio. E o povo também cagou pro Jânio, então o Jânio saiu fora. Essa é a primeira parte, beleza? Entenderam? Agora o segundo ponto que a gente precisa entender, que é uma empresa chamada Pioneer do Brasil. Em 1929, existia apenas 2 companhias aéreas no Brisil. Era a Varig, né, famosa pra gente, a maioria de vocês conhece, e também a Sindicato Condor. Pois foi então que veio uma nova companhia aérea pro Brasil, chamada NIRBA. Aí, em 1930, existia uma legislação no Brasil que obrigava as empresas, para competir em pé de igualdade, a criar uma subsidiária nacional. Foi então que essa NIRBA criou a NIRBA do Brasil. E no mesmo ano, a NIRBA acabou sendo vendida para Panam, aquela empresa americana que a gente vê nos filmes, tem até no Esqueceram de Mim, se eu não me engano. Então ela foi e comprou a NIRBA. Logo, essa NIRBA do Brasil, que era uma subsidiária, acabou se tornando a Pioneer do Brasil. Então foi assim que surgiram as empresas mais icônicas que já teve no Brasil. Uma das suas marcas principais era o alto qualidade de serviço, o alto nível da prestação de serviço. Para você ter noção do tamanho do nível de serviço, isso acabou meio que virando um jargão, um adjetivo aqui no Brasil. Quando uma coisa tinha um alto padrão de atendimento, assim, a gente falava que essa coisa tem
padrão Pioneer de atendimento. Bom, a Pioneer do Brasil, para competir com a Sindicato Condor, que era uma das maiores na época a fazer os voos no Brasil, ela começou a entrar para dentro do território e começou a explorar, fazendo transporte de carga para a região amazônica, que até então no Brasil não tinha conexão com o resto do Brasil, era uma parte meio isolada, e a Pioneer começou a pegar o know-how de fazer esse tipo de voo. Então o transporte de carga para chegar coisa na região amazônica e vir coisa das regiões amazônicas para outras regiões do Brasil, foi a Pioneer que começou com esse sistema, que acabou se tornando uma outra marca muito forte da empresa e também contribuindo para o avanço da região, né? Para o desenvolvimento daquela região. E cada ano que passava, a Pioneer continuava se expandindo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela construiu e ela também manteve os aeroportos de São Luís, de Fortaleza, de Belém, de Natal, de Recife, de Salvador e de Maceió. E durante esse período de guerra, ela também acabou assumindo algumas linhas de voo da Sindicato Condor, porque a matriz da Sindicato Condor era uma empresa alemã, então eles não conseguiam ficar mandando peça para cá para manter os voos e a manutenção da rota. Então a Pioneer acabou assumindo algumas rotas de voo da sua concorrente, a Sindicato Condor. Em 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, começou um processo de nacionalização de setores estratégicos aqui no Brasil. O governo começou a forçar a mão nisso. A Sindicato Condor, como era uma empresa alemã, ela acabou sendo que nacionalizada na marra, porque os alemães eram inimigos de guerra, né? Já a Pioneer do Brasil, para ser nacionalizada, precisava de uma negociação, porque ela pertencia à Panam, uma empresa americana, e os americanos eram aliados de guerra. Nessa época, o presidente da Pioneer do Brasil era um cara chamado Paulo Sampaio, e ele começou a desagradar os americanos da matriz, porque ele meio que começou a forçar a mão para nacionalizar a Pioneer do Brasil, e também nessa mesma época estourou uma greve lá de pilotos de avião, então os caras foram e mandaram ele embora porque não estavam contentes. Porém, ele tinha muita influência ainda no processo de nacionalização da Pioneer, né? Foi então que o presidente da Varig, o Rubem Berta, ele chegou na orelha desse Paulo Sampaio e começou a jogar um H. Precisamos aí nacionalizar a Pioneer do Brasil, porque esses americanos imperialistas e coisa e tal. Só que na verdade ele queria comprar mesmo a Pioneer do Brasil, meio que disfarçado, porque a Panam americana ela não ia vender a Pioneer do Brasil para a Varig, porque eles já viam a Varig como concorrente. Então esse Rubem Berta estava querendo comprar a Panam para a Pioneer do Brasil, meio que disfarçado através de um grupo de empresários, a maioria deles lá do Rio Grande do Sul. Então eles começaram a comprar ações e chegou uma época que eles já tinham comprado 30% das ações da Pioneer do Brasil. E todo mundo já dava como certa, como a Varig comprando a Pioneer do Brasil. Foi quando o Paulo Sampaio, o ex-presidente da Pioneer do Brasil, procurou outro grupo de empresários. Um cara chamado Celso da Rocha e Mário Simons. Grava esse nome porque vai ser muito importante na nossa história. O Mário Simons. Esses dois caras foram de repente compraram 65% das ações da Pioneer do Brasil e viraram os donos da Pioneer do Brasil, nacionalizando de vez a empresa. Quando eles compraram, automaticamente o governo deu aval, licença de voos para eles começarem a fazer voos para a Europa. E a Pioneer do Brasil se tornou a primeira empresa brasileira a fazer voos regulares para a Europa. O ex-presidente da Varig e os grupos de empresários não ficaram nada contentes com isso. Bom, esse é o nosso segundo ponto. Agora vamos para o terceiro ponto, muito importante também, que é esse empresário Mário Wallace Simons. Ele simplesmente é um dos maiores e mais bem-sucedidos ricos empresários que o Brasil já teve em sua história. Para você ter noção do tamanho da riqueza desse cara, eu vou citar algumas empresas da qual ele era dono. A Companhia Eletromecânica Selma, a única empresa de manutenção de turbinas de aeronave do Brasil na época. Hoje ela é a GE. Ele era dono da Sirvas, a primeira rede de supermercado que teve no Brasil. Ele era dono do Banco Noroeste, que depois foi comprado pelo Santander. Também era dono da Biscoitos Aimoré, que depois foi comprada pela Danone e hoje é a Arcor. Mas as principais empresas, para continuar a nossa história, a rede Excelsior, que era a maior rede de TV do Brasil da época, era como se fosse a Globo. Na verdade, a Globo foi no começo muito baseada nessa rede Excelsior. Ele também virou dono da Pioneer do Brasil, como eu já falei para vocês. Também era dono da Comal, a maior empresa de processamento de café do Brasil. E o café naquela época mandava muito na economia brasileira. E não só isso, ele também era dono da empresa chamada Wassim, que era uma das exportadoras de café mais importantes do Brasil, que tinha escritório em mais de 65 países. Bom, sabendo desses três pontos,
renúncia de Jango, a Pioneer do Brasil e o Mário Simons, vamos agora ligar esses 3 pontos para a gente entender a história da música. Bom, quando o Mário Wallace Simons comprou a Pioneer do Brasil, ele já desagradou os caras da Varig e o grupo de empresários, pessoas importantes que tinham bastante dinheiro, influentes, né? Além dessa desavença, ele também tinha desavença com 2 políticos, o deputado Herbert Levy e também o governador Carlos Lacerda, porque eles eram donos de 2 jornais, o Gazeta Mercantil e o Notícias Populares, que eram contra que o Jango assumisse quando ele voltasse. Eles queriam que os militares tomassem posse ou que o Jango não tomasse posse. Então o Simons já tinha alguns afetos de peso, né? Uns empresários, políticos e donos de imprensa, mas ainda faltava o principal, que eram os militares. E a bronca dos militares com ele começou já alguns anos antes, porque ele era muito amigo do JK, o presidente antes do Jânio Quadros. 10 anos antes do golpe ou da revolução, ou do que você quiser chamar, de 64, os militares já tentaram tomar o poder também, em 1954. O presidente era o Getúlio Vargas, e aí eles queriam dar um golpe de qualquer jeito. O Getúlio Vargas foi e se suicidou para evitar o golpe, e aí a opinião pública mudou. Logo depois eles elegeram o JK, porém os militares não queriam deixar o JK assumir depois das eleições, né? Aquele período que fica entre o cara ganhar e o cara tomar posse. Os militares não queriam deixar ele assumir, queriam dar um golpe para ele não assumir. Foi quando então o general da guerra interviu e deu o que a gente chama de contragolpe, ou o golpe do general Lott, que foi, ele tomou posse lá e falou, não, o JK vai assumir sim e ponto final, não vai ter golpe. Esse episódio é conhecido como o contragolpe ou o golpe do general Lott. Então os militares já não gostavam do JK naquela época, porque ele acabou assumindo. O Mário Simons era muito amigo do JK, então os militares já meio que ficou no radar dele. Além disso, o que aconteceu? Quando o Jânio renunciou e o Jango estava lá na China, os militares já armaram para quando o Jango chegasse aqui no Brasil, prender o Jango e não deixar ele tomar posse. O Mário Simons, quando soube disso, mandou um executivo da Pioneer interceptar o Jango na Europa e avisar para ele que os caras estavam mal intencionados, queria tava montando uma tocaia para ele. Então interceptou ele na Europa, levou ele para os escritórios da Pioneer. De lá ele fez ligação para o JK e fez ligação também para o embaixador do Brasil na ONU e resolveu que ia voltar pelo Brasil pelo Rio Grande do Sul, onde o seu cunhado, que era o Leonel Brizola, era o governador do estado e já estava armando um esquema com os militares do Rio Grande do Sul para não deixar o golpe acontecer e o Jango tomar posse no seu devido lugar como presidente da República. Antes disso, ele acabou passando no Uruguai. O Jango passou no Uruguai e teve uma reunião com o Tancredo Neves, que é o vô do Aécio Neves, lá na Embaixada do Brasil. E o Tancredo Neves convenceu o Jango a assumir o Brasil num regime parlamentarista. Ou seja, era, como diz o Bolsonaro aí, seria uma rainha da Inglaterra. Ele seria o presidente do Brasil, mas era o parlamento que dava a palavra final, que regia as coisas. E aí os militares meio que aceitaram isso para não dar o golpe. E o Jango também aceitou isso para não tomar o golpe. Ficou meio que aquela coisa resolvida na politicagem. Porém, os militares não gostou muito dessa interceptação do Jango lá e acabar com os planos dele. E aí desagradou, já ficou na bronca com o Simons novamente. Então ele já estava mesmo no radar dos militares. Só uma observação, o Brasil ficou durante 1 ano e pouco no regime parlamentarista mesmo. Depois eles fizeram um plebiscito e o povo escolheu que queria o presidencialismo mesmo. Então os militares não tiveram que fazer e engoliu seco e o Jango foi o presidente. Em 1964 aconteceu o golpe ou a revolução, depende de quem tá vendo. Quando os militares assumiram o poder, foram pra cima do Simons sem dó e aí começou toda a história. Assim que eles assumiram o poder, esse deputado Herbert Levy, que já não gostava do Simons, conseguiu instaurar lá na Câmara uma CPI da Comal, que era a principal fonte de renda desse empresário do Simons. Lembra que eu falei pra você, processador de café, e o café era muito forte. Em 25 dias depois do golpe ou revolução de 64, os caras caçaram a licença da Comal sem ter nenhum título protestado. Vou repetir pra vocês, eles não tinham nenhum título protestado. Não tinha nenhuma dívida. O governo simplesmente ignorou os acordos que a Comal tinha com as unidades monetárias do país e simplesmente alegou que os caras tinham 23 milhões de dólares de dívida com o Estado. Aí o Simons ofereceu o seu vasto patrimônio como garantia para continuar operando normal, e o Banco do Brasil, que era o banco responsável por executar a dívida,
no primeiro momento viu que o cara tinha muito mais riqueza do que essa teórica dívida que nem existia. E no primeiro momento o Banco do Brasil aceitou. Porém, tipo, do nada o Banco do Brasil foi e voltou atrás na aceitação do acordo e meio que mandou executar a dívida. O que meio que acabou com a empresa do cara, tipo, em questão de 2 meses. Esse processo, anos depois, foi considerado uma peça fantasiosa pelo próprio STF. Mas aí, a essa altura, a empresa do cara já tinha acabado e já era. Então, assim, eles conseguiram sufocar uma das principais veias financeiras desse empresário. Mas isso não deixou os caras satisfeitos ainda. Um ano depois, em 1965, o presidente Castelo Branco simplesmente, do nada, cassou a concessão de voos da linha da Pioneer. Todas as linhas delas foram caçadas do nada. A alegação era que a situação da empresa estava irrecuperável, o que poderia afetar a segurança dos voos, o que também não fazia absolutamente sentido nenhum. A Pioneer tinha uma estrutura de manutenção, segurança e controle de voos que não tinha precedente na América Latina. Como eu disse, ela era a dona da Selma, a maior e mais sofisticada oficina de retífica de motores de avião do hemisfério sul. Essa empresa não só atendia a Pioneer, como atendia outras empresas e também a Força Aérea Brasileira. Além disso, a Pioneer tinha a maior e mais sofisticada estação de controle aeroclimático do hemisfério sul também. Qualquer nave que estivesse no hemisfério sul, tanto civil quanto militar, era essa estação que controlava. Segundo relatos de próprias pessoas que trabalhavam na época, quando essa liminar veio, tipo, os militares ficaram na porta dessa estação para não deixar nenhum funcionário da Pioneer sair de lá, porque se saísse ia ter um colapso nos voos e não ia rolar. Então os militares ficaram na porta e forçaram a galera a continuar trabalhando, porque não podia abandonar de jeito nenhum. Os funcionários da Pioneer continuou lá trampando. A cassação foi tão arbitrária que, tipo, existiam aviões no pátio embarcados já com voos para a Europa. E o mais impressionante disso foi que os passageiros não teve nenhum transtorno. O máximo de transtorno que eles tiveram foi, tipo, descer do avião e já tinha outro avião da Varig preparado para levar os mesmos passageiros para a Europa. Aí a Pioneer foi no Rio de Janeiro e pediu concordata imediatamente para evitar, tipo, quebrar, né? Pediu concordata para evitar quebrar e manter os seus patrimônios enquanto resolvia aquela situação. Porém, o juiz negou sem nenhum pormenor assim, nenhuma coisa razoável, mesmo todos os funcionários recebendo em dia, mesmo tudo em dia na Pioneer, o juiz meio que negou a concordata e deixou moer. E descartou o fato de que o patrimônio da Pioneer era muito maior do que essas supostas dívidas que o governo alegava. Um mês depois que isso aconteceu, o Mário Simmons teve todo o seu patrimônio bloqueado. Foi cerca de 40 companhias com atividade em 53 países. Nesse mesmo ano, em 65, o Simmons acabou morrendo, depressivo, numa pequena cidade da Europa. E foi assim que um dos maiores empresários, se não o maior empresário da história do Brasil, foi varrido pro esquecimento aí do imaginário cultural do brasileiro. Mas não foi só o Simmons que se lascou com isso aí não, cara. Com o fechamento da Pioneer, mais de 5 mil funcionários ficaram desempregados. Teve até gente que se suicidou já. Como o bloqueio foi tão repentino, os caras não tinham nem salário, não acabou nem recebendo nem salário daquele mês. A região amazônica acabou ficando isolada de novo, porque a única empresa que tinha o know-how para fazer esse tipo de trampo era a Pioneer do Brasil. O Brasil acabou perdendo 2 empresas com muito potencial para ser protagonista no setor de aviação e no setor de café, né? E o café representava 1/3 das exportações do Brasil naquela época. 1/3 da balança comercial era produzido pelo café. E por último, o governo também conseguiu acabar com a TV Excelsior, né? Que você deve conhecer porque foi lá que surgiram os festivais aí que revelou grandes nomes da música brasileira. Mas da TV Excelsior é uma história para um outro vídeo. Agora vamos para a letra pra gente entender legal. A canção fala muito sobre saudosismo, tá? O personagem fica naquele tom de saudosismo mesmo, de um tempo que passou e hoje a gente tá meio que sofrendo, mas aquele tempo era bem legal, então a gente tá lembrando coisas daquele tempo. Então aqui no primeiro verso ele já fala: lá vinha o bonde, não sobe e desce ladeira. O bonde é que na época do governo Vargas, o Brasil tinha uma quantidade significante de linhas de bonde, que isso acabou sendo sucateado no governo militar, mas com um precedente aberto pelo JK. Aí depois vem: e o motorneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e de um tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Pioneer. Campanha da Itália é o nome que a gente dá para uma missão que o exército brasileiro fez quando entrou na Segunda Guerra Mundial lá na Itália. E a Pioneer, ela acabou absorvendo muitos pilotos, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos pilotos do exército brasileiro acabou virando os pilotos da Pioneer. Então, o motorneiro, que é o piloto do bonde, para contar
pra ele histórias da Segunda Guerra. Do tiro que ele não levou, levei um susto imenso nas asas da Pioneer. Ou seja, então ele faz um trocadilho. Ao mesmo tempo que ele era o passageiro do bonde, ele era o passageiro da Pioneer também. E o ex-veterano de guerra e o veterano de guerra contando pra ele as histórias da guerra. Bem saudosista mesmo e um trocadilho bem bonito, né? Aí ele descobriu que as coisas mudam e que o mundo é pequeno nas asas da Pioneer. Uma ambiguidade bem legal, que as coisas mudam, é que aquele tempo era tão bom e agora tá puta, ruim pra caramba, eu era tão inocente, agora eu sei como que as coisas são ruins, e que o mundo é pequeno nas asas da Pioneer, que era a Pioneer que levava o brasileiro para conhecer o mundo inteiro, e quanto mais ele conhecia, quanto mais ele voava na Pioneer, mais ele sentia que o mundo dele era uma coisa muito, muito pequena e que o mundo é enorme e cada vez ele estava conhecendo mais coisas. E aí de novo ele repete esse saudosismo, né? Que é no segundo verso: e lá vai menino xingando o Padre Pedro, lá vai menino lambendo podre delícia, e lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem rancor, o medo em minha vida nasceu muito depois. Que tipo, os problemas, as coisas, quando ele tava meio que numa bad lá atrás, agora ele percebeu realmente o que é bad, que aqueles problemas era só um problema de menino, e hoje ele tem problemas muito, muito mais complexos. Tanto que ele cita depois aqui, e que a memória guarda dos tempos da Pioneer. Aí depois na segunda parte da música ele continua com esse tom de saudosismo, né? E aquela briga, aquela fome de bola, e aquele tango, aquela dama da noite, e aquela mancha faloculta, que no fundo do quintal morria em cada dia dos dias que eu vivi. Cerveja que tomo hoje é apenas em memórias do tempo da Pioneer, né? Contando de novo do tempo da Pioneer como se fosse uma referência das coisas que eram boas. E aí ele cita aqui o padrão de qualidade da Pioneer. A primeira Coca-Cola naquela época não era uma coisa muito acessível para todo mundo. Me lembro bem agora, foi nas asas da Pioneer, né? Tipo, falando do padrão de qualidade da Pioneer. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo nas asas da Pioneer, conhecendo o mundo inteiro de novo através das asas da Pioneer. Aí a última parte da música é bem legal, né? Que ele meio que faz um ponto de reflexão. Em volta dessas mesas, velhos e moços, lembrando o que já foi. Galera meio que saudosista lembrando. Em volta dessas mesas existem outras falando tão iguais. Que meio que, como a gente está se lamentando aqui agora, existe também outras pessoas que também estão se lamentando nesse mesmo momento. Em volta dessas ruas, em volta dessas mesas existem as ruas vivendo o seu normal. E em volta dessas ruas existem cidades sonhando seus metais. E em volta das cidades, o que tem em volta das cidades, né? Tipo, governos, interesse, forças armadas, porque quem protege as cidades, os estados, os países são os exércitos, né, os militares, né? Aí ele fala deixa meio que no ar, o que tem em volta das cidades, né? Muito legal essa reflexão aí. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Quem nunca escutou essa música, escuta aí. Deixe nos comentários aí se ficou faltando algum ponto, alguma coisa que eu não comentei. Não se esquece de deixar o seu joinha para ajudar a gente a divulgar. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais. Um beijo, até a próxima. Tchau!